Meus irmãos, hoje nós vamos estar finalizando a nossa sequência de estudos. Vamos finalizar com a pregação dessa noite sobre o tema provisão financeira. Nós já abordamos esse tema em relação à igreja local, em relação à provisão financeira para o sustento pastoral. E hoje pela manhã começamos a falar dessa relação da provisão financeira em relação às missões, à evangelização. Como a igreja precisa trabalhar essa parte da obra de Deus, que é sustentar a obra do Senhor, que muitas vezes acontece a milhares de quilômetros de distância do lugar onde nós estamos. Nós enviamos homens para o mundo para pregar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós também precisamos sustentar estes homens que são por nós enviados como pregadores da palavra, como missionários para o reino de Deus. Essa noite nós vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o verso 14. E eu quero tratar com os irmãos acerca das missões, o papel de Deus e o papel da igreja. Pode parecer que são coisas muito diferentes e distintas, mas esses papéis estão muito entrelaçados, de maneira que a igreja é conduzida por Deus no seu papel, na sua vocação como igreja, para realizar a obra missionária. Então, por favor, abram as Escrituras em Atos, capítulo 13, vamos ler do verso 1 ao verso 4, meus irmãos. Atos 13, versos 1 ao 4. A palavra diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Vamos orar. Curve sua cabeça nesse momento. Senhor Deus amado e supremo, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e por isso precisamos da direção do Teu Espírito Santo para nos conduzir nesse texto maravilhoso, nesse trabalho missionário que se apresenta aqui diante de nós em Atos dos Apóstolos. E a nossa súplica nessa noite, Senhor, é que o Teu Espírito fale conosco, que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações para entender, aceitar e amar a Tua palavra, nos submetendo a ela, reconhecendo que esta é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo penetre o nosso coração, nos recônditos mais escondidos do nosso ser, e imprima essa verdade, Senhor Deus, de modo que a Tua igreja possa realizar esse grande trabalho missionário que é necessário para a expansão do Teu reino e a pregação do nome santo de Jesus Cristo Salvador. Nós te pedimos, Senhor, no nome dele, de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Irmãos, essa é uma passagem muito importante quando nós tratamos do tema missões. Isto porque nós estamos tratando da primeira viagem missionária que foi realizada pela igreja na face da terra. Antes desse momento, no Novo Testamento, nós não temos missões naquele segundo sentido que eu vos expliquei essa manhã, que é o sentido transcultural. As missões que são realizadas em outros países, em línguas distintas, em culturas diferentes. Estas coisas começam a acontecer na vida da igreja
em Atos capítulo 13. É aqui que a igreja inicia o trabalho missionário. E a partir desse momento na história, as missões passam a ser uma realidade operada por Deus por meio da igreja. É importante entender inicialmente isso. A igreja não é aquela que faz as missões. A igreja é o instrumento de Deus na obra missionária. É Deus mesmo quem realiza missões. É Deus mesmo, por meio da igreja, pela pregação do seu evangelho pela igreja, que abre o coração dos homens, arranca homens que estão arraigados no pecado e salva estes homens que creem em Jesus Cristo. Mas é Deus quem faz as missões. As missões não são apenas um projeto de Deus, elas são a ação de Deus na história. É Deus salvando pessoas, é Deus indo ao encontro de homens e mulheres perdidos por meio da igreja, pela instrumentalidade da igreja, usando o seu povo para fazer isso, para levar a sua voz e o seu poder, e assim homens e mulheres são salvos, têm os seus pecados perdoados e são conduzidos pelo Espírito Santo à eternidade com Cristo. Missões é uma obra de Deus, que a igreja participa, que a igreja coopera em certa medida, mas missões é uma obra de Deus. A expansão e a consolidação do trabalho missionário no mundo é uma prova cabal de que esse projeto missionário que a igreja participa e é realizado pelo próprio Deus, se tornou uma realidade de sucesso. Durante todos os séculos, irmãos, em diversas partes do mundo, a igreja foi avançando, Deus foi, pela igreja, levando sua palavra às partes mais distantes do globo terrestre. Durante todas as épocas, nos 2000 anos, nos 20 séculos depois do Novo Testamento, missões têm sido realizadas pelo povo de Deus, em maior ou menor grau, mas o Evangelho tem avançado. Não é à toa que existem igrejas hoje em toda parte, praticamente em toda parte do planeta. Há 2000 anos atrás havia igreja em Jerusalém, havia igreja em regiões da Judéia. E, passados 100 anos, havia igrejas na Europa e na Ásia. Mas somente séculos depois, a igreja leva o evangelho a locais ainda mais distantes. Ela cruza os oceanos para levar a palavra de Deus aos homens. Nós, brasileiros, somos uma prova do sucesso de missões. Nós somos cristãos porque o evangelho chegou aqui, chegou até você. Isso é missões. Isso é o reflexo de missões. Mas há um custo financeiro para que isso seja realizado. Nós não devemos de forma nenhuma sermos românticos ao ponto de pensar que missões é algo divino e que Deus fará isso de uma forma ou de outra, sem que custos estejam envolvidos. Não, irmãos, Deus não fará missões dessa forma. Ele nunca fez missões dessa forma. Desde os tempos do Novo Testamento, Deus levantou a igreja e enviou a igreja para fazer missões, mas o fator financeiro para sustentar a obra missionária sempre esteve envolvido e sempre foi uma parte importante na realização dessa tarefa divina. A igreja sempre entendeu que precisava realizar essa obra, ainda que dispusesse bastante dinheiro para que a coisa acontecesse de fato. Nós não precisamos ter receio de falar sobre isso, porque missões não acontecem de outra forma. Para que alguém chegue no Brasil, ele precisa vir para o Brasil. Isso vai despender finanças. Ele precisa ter passagens, ele precisa se alimentar, ele precisa sustentar-se aqui. Então não há missões sem nenhum tipo de
despesa, de dispêndio financeiro. E nós encontramos isso nessa passagem de uma forma muito sensível e delicada. Mas essa realidade está presente no texto e eu quero tratar dela mais adiante com vocês. Primeiro eu quero mostrar para vocês que as missões são uma obra divina e que o Espírito Santo e a obra missionária estão presentes, estão em constante harmonia. Não há missões sem Deus. Toda a obra missionária começa com Deus. Deus, o Espírito Santo, é o Senhor das missões. Ele atua no coração dos missionários. Ele também atua no coração daqueles que são alcançados pela pregação dos missionários. O Espírito está presente, Deus está presente. As missões, portanto, são uma obra de caráter teocêntrico. Deus é o centro das missões, Ele é o Senhor das missões. Às vezes nós pensamos apenas em Deus como sendo o idealizador, o projetista, mas Ele é mais do que isso, irmãos. Deus mesmo faz as missões. A mensagem missionária também é uma mensagem teocêntrica. Nenhum missionário vai chegar em qualquer que seja o lugar e falar para as pessoas sobre ele, ou falar sobre a sua terra, sobre as pessoas do lugar onde ele vive, as pessoas que o enviaram. Não. Todo missionário tem a tarefa primaz de falar de Deus, falar de Jesus Cristo. O centro da mensagem missionária é o próprio Deus, não outro. Deus é o começo das missões, Deus é o meio das missões e Deus é o fim das missões. As missões são teocêntricas. No episódio de Atos que nós estamos examinando, Atos 13, que acabamos de ler, Deus, o Espírito Santo, atua do começo ao fim. Eu gostaria que vocês olhassem mais uma vez para Atos 13, esses 4 primeiros versículos dessa passagem. Note que, de maneira panorâmica, isso fica muito claro nessa passagem. Primeiro, porque o texto diz que o Espírito Santo separa. Versículo 2, diz o texto: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Portanto, nós começamos a estudar essa passagem, percebendo que naquela igreja, a igreja de Antioquia, o Espírito Santo, verso 2, o Espírito Santo separa homens para a obra de missões, a obra que vos tenho chamado. Essa é a obra missionária, como veremos. E logo no verso 4, o verso que fecha esta sessão, a Bíblia diz que o Espírito Santo que separa também é o Espírito que envia os missionários. Veja, enviados, pois, pelo Espírito Santo. O Espírito separa e o Espírito envia os missionários. Perceba que é muito clara a ideia de que é o Espírito de Deus que faz a obra. É o Espírito de Deus que escolhe os missionários, que separa os homens que irão atuar no campo das missões, e é o Espírito de Deus que os envia para o campo, para fazer a obra. Isso é muito importante, irmãos, porque nos mostra de início esse papel central de grande, suma importância que Deus exerce nas missões. Ele não é só o projetista, ele não é apenas aquele que ordena, ele é aquele que faz, do começo ao fim. Separa, escolhe homens, capacita estes homens, fala pela boca destes homens e envia estes homens. É o Espírito que faz a obra missionária. A igreja de Antioquia, segundo o texto nos mostra, ela era composta por uma diversidade de homens e mulheres que haviam recebido de Deus dons, talentos espirituais, como toda a igreja recebe. Não há igreja que não seja dada a ela dons espirituais.
Os dons são diversos, diz o apóstolo Paulo em outra carta. Os dons são variados. A igreja tem pastores, a igreja tem professores, a igreja tem pessoas dedicadas a uma vida de oração, de maneira que a igreja tem uma diversidade de dons. Isso é uma grande verdade. E nós encontramos na igreja de Antioquia uma parte destes dons e talentos descrita aqui, envolvendo a esfera missionária, como homens. Naqueles dias na igreja havia homens que tinham recebido de Deus os dons de profetas e mestres. Isto é, havia na igreja de Antioquia, no Novo Testamento, profetas, homens cujo coração era tomado pelo próprio Deus e Deus falava com eles, como os profetas do Antigo Testamento. E havia também outros homens que haviam recebido o dom de serem os mestres da igreja, os doutores da igreja, aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar, doutrinar, capacitar a igreja no conhecimento da palavra de Deus. Outros dons e talentos certamente haviam naquela igreja, porque uma igreja não é formada apenas com profetas e mestres. Não são os únicos dons que a igreja recebe, mas dentre esses que são destacados em Atos, por causa da ideia de missões que vamos tratar, são alguns nomes citados. Por exemplo, o texto cita Barnabé, Simeão Níger, Lúcio de Cirene, cita ainda Manaém, Colasso de Herodes, e cita Saulo. Estes 5 homens haviam recebido estes dons do Senhor Deus. E dentre estes homens, com esses talentos especiais, o Espírito Santo separa 2 deles para dar início à obra missionária. 2 desses homens são separados. Nós não vamos precisar nessa noite trazer um destaque especial sobre estes homens, como trazer um aparato biográfico, falar um pouco sobre eles. Não é necessário isso. Apenas nos é necessário saber que dentre esses homens que haviam recebido os dons de Deus, o Senhor escolhe 2, Deus, o Espírito Santo, separa 2 deles para serem enviados para iniciar a história missionária da igreja de Jesus Cristo. Saulo e Barnabé. Também é importante notar uma outra parte do contexto dessa passagem que gira em torno das missões, que é uma descrição muito abreviada da vida comum da igreja. Isto porque às vezes nós pensamos que uma igreja como essa é uma igreja diferente das outras igrejas. Era uma igreja que vivia diferente das outras igrejas. Mas Atos nos mostra que essa igreja era exatamente como qualquer outra igreja. Era uma igreja que havia recebido dons da parte de Deus e que vivia o evangelho como qualquer igreja deve viver, precisa viver. Mas note a descrição que nós encontramos aqui no livro de Atos, irmãos. Versículo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, então eles são citados aqui. O verso 2 diz que esta igreja e estes homens serviam ao Senhor, serviam eles ao Senhor. Isso é o que se espera de uma igreja. Isso é o mais básico que se espera de uma igreja, que ela sirva ao Senhor. As palavras aqui também são muito importantes, porque servir ao Senhor, irmãos, traz uma ideia que muitas vezes nos é negligenciada ou nos passa despercebida à parte. Nós estamos tão acostumados com a ideia de servir ao Senhor, nós estamos tão acostumados a dizer que servimos ao Senhor, que às vezes falamos por falar, sem entender o significado da palavra servir. Veja, toda a igreja deve servir ao Senhor, de fato, porque Cristo é o Senhor da igreja. Mas a palavra servir aqui é a mesma palavra da raiz de serviço e da raiz de servo.
E essa palavra, ela está ligada à ideia de escravo. Um servo é um escravo. Naquela época, essa palavra era usada também para os escravos, aqueles homens que estavam debaixo de ordens de outros homens, de seus senhores, aos quais eles deviam obediência. Então, o Espírito usa essa expressão para mostrar que a igreja é escrava do Senhor. Servir ao Senhor, portanto, é estar debaixo das ordens do Senhor e obedecer ao seu Senhor em tudo. E Atos diz que a igreja em Antioquia, junto com aqueles homens citados, serviam ao Senhor. Estavam debaixo da autoridade de Cristo, debaixo das ordens de Cristo, se submetendo à palavra de Cristo, prontos a servir a Cristo, obedecer sua voz, seu mandato, ouvir sua palavra e dar cabo de tudo que o Senhor Deus tem ordenado à igreja. Isto é servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é simplesmente vir ao culto. Isto também é servir ao Senhor, porque Cristo nos chama a adorá-lo. Isto é servir ao Senhor, sim. Mas às vezes nós pensamos que servir ao Senhor significa cumprir uma mera tarefa religiosa. Servir ao Senhor, portanto, parece para alguns ser religioso. Irmãos, ser religioso muitas vezes é reprovado nas Escrituras. Os fariseus eram homens religiosos, altamente religiosos. Os saduceus eram religiosos, mas todos eles foram reprovados por Deus. Porque não basta ser religioso, não basta comparecer à igreja, não basta ler a Bíblia, todas estas coisas não tornam alguém servo do Senhor. Servir ao Senhor significa obedecer ao Senhor. Estar debaixo de sua palavra em obediência, fazer o que Deus manda, crer nele, ouvir sua voz, isto é servir ao Senhor. E Atos diz que esta igreja em Antioquia servia ao Senhor na sua vida cotidiana. Essa é uma expressão de fato muito bonita, irmãos. Mas além disso, aquela igreja jejuava. Essa é uma prática que nós também pouco encontramos hoje entre os crentes. Você não precisa me responder, mas responda para si mesmo. Como tem sido o exercício do jejum na sua vida? Você tem jejuado? Quantas vezes esse ano você separou tempo para fazer jejuns? Você já jejuou alguma vez na sua vida com propósitos religiosos como esse? Este jejum não está ligado a uma prática comum. Não é simplesmente parar de comer um dia por parar. Eles estavam jejuando por conta de algo extremamente importante que estava para acontecer, a obra missionária, o início da obra missionária. Era um jejum com um propósito, para que Deus abençoasse a obra de missões. O jejum, ele pressupõe um trabalho vigoroso de oração. Se você jejuar apenas parando de comer, isso não é o jejum da Escritura Sagrada. Porque senão, certamente nós iríamos encontrar muitos ímpios que jejuam mais do que nós, a igreja. Especialmente aqueles que são mais devotados ao corpo, estão nas academias, fazem jejuns rigorosos, com o propósito de cultuar o corpo, de emagrecer, de se tornar belo. Esse não é o jejum. Jejum não é só parar de comer, é parar de comer com um propósito santo, debaixo de oração. Esse jejum, ele pressupõe uma constante oração, um espírito de oração. A igreja orava, irmãos, porque ela precisava ouvir a voz de Deus. Ela precisava ouvir aquilo que o Senhor, o Espírito, tinha a dizer à igreja.
Observe que o nosso texto diz claramente que o Espírito Santo falava com a igreja. Note que está escrito, abre aspas, disse o Espírito Santo. Ele está falando à igreja. Ele está se comunicando à igreja. O Espírito Santo fala à igreja neste contexto de duas maneiras muito específicas. Note que o texto começa nos dizendo que naquela igreja havia profetas. Portanto, uma das maneiras de o Espírito falar era falando aos profetas que havia naquela igreja. E os profetas então transmitiam a voz do Espírito Santo à igreja. Aquilo que o Espírito lhes dizia no seu íntimo, no seu interior, como os profetas ouviam no Antigo Testamento, Deus falando, eles também no Novo Testamento ouviam o Espírito falando, e eles transmitiam a mensagem do Espírito Santo à igreja. A segunda maneira ao qual Deus falava, o Espírito falava à igreja, era por meio da oração. E aqui nós temos uma comunicação do Espírito Santo muito mais sensível. O Espírito tornava a igreja sensível à sua vontade. Essa é a forma que o Espírito fala conosco, com a igreja hoje. É a forma na qual o Espírito Santo continua falando à igreja. Ora, nós temos ouvido a voz do Espírito Santo em nossas orações. O Espírito nos conduz por meio daquilo que Ele nos fala em nossas orações. Isso não significa de forma nenhuma que você está ouvindo palavra por palavra aquilo que o Espírito Santo diz a você. Mas isso significa que pela palavra de Deus, o Espírito te conduz em suas orações a responder de maneira correta, a agir de maneira correta. Você talvez não tenha ouvido uma palavra audível do Espírito, mas ele tem falado ao seu coração. Ele tem ido até o seu interior, até a sua mente, até a sua alma, e tem falado com você, e tem conduzido você com sabedoria. O Espírito também falava à igreja, pelos profetas e pela oração. Por isso aquela igreja era uma igreja que servia ao Senhor em obediência, jejuava por propósitos altos como esse, e ouvia a voz de Deus quando orava. O Espírito Santo, então, separa os seus vocacionados para a obra missionária. Eu quero que vocês notem o que o Espírito Santo está fazendo até aqui. Ele fala com a igreja, pelas orações ele fala com a igreja, ele fala aos profetas, ele comunica a sua vontade à igreja, pelos profetas e pela oração. O Espírito Santo também separa os homens que ele quer usar na obra. Veja, ele separa para a obra missionária. O texto diz, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Isso também é importante. Porque às vezes, irmãos, nós também podemos pensar que os missionários são aqueles homens que a igreja escolhe a parte de Deus. E isso não é verdade. A verdade não é essa. A verdade é a seguinte: os missionários são aqueles homens que a igreja escolhe pelo Espírito. Ou, em outras palavras, que o Espírito escolhe por meio da igreja. Mas é Ele quem separa. É o Espírito Santo quem vocaciona. É o Espírito Santo quem acende a chama no coração do missionário, que desperta o calor de missões no coração do missionário. A igreja, o pastor, os presbíteros da igreja, os diáconos, não tem o poder e nem a capacidade de inflamar o coração dos homens. O pastor Odirley, o pastor Natanael, eu ou qualquer outro ministro de Cristo, não tem o poder de convencer ninguém a fazer missões, muito menos de penetrar no coração daquele homem e convencê-lo
e despertá-lo e encorajá-lo a missões. Isso é um lugar que só Deus consegue entrar, irmãos. Só Deus sabe as peças que Ele vai usar. Só o Espírito entra no coração e convence. Torna o coração disposto à obra missionária. Nós, homens, não temos como fazer isso. Não temos poder para isso. Não nos foi dado esse poder de convencer, de mudar corações. Não temos essa capacidade. Portanto, é uma obra de Deus. Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. E esta separação envolve a ideia de vocação. A escolha envolve a ideia de capacitação. É o Espírito quem faz isso. É um poder de Deus envolvido. Precisamos olhar para missões, em primeiro lugar, com esse olhar de que Deus, o Espírito, Deus é o Senhor da obra missionária. Ele começa a obra, Ele dá início à obra, Ele conduz a obra e Ele leva a obra até o fim. É o Espírito de Deus quem faz isso. Toda a igreja deve ter essa boa consciência, deve saber disso. Mas a igreja não deve se acomodar, achando que se Deus é o Senhor da obra, e separa suas peças, e vocaciona, e o próprio Senhor envia, a igreja não tem que se meter nessa história, e a igreja não precisa fazer nada. Veja, esta é uma visão errada acerca de missões. Deus envolve a igreja na sua obra. Deus faz estas coisas por meio da igreja. Deixe-me falar de uma outra forma, tudo que eu falei agora há pouco. Quando eu disse que o pastor Natanael, o Ordirley ou qualquer outro pastor não tem o poder de convencer homens, de separar homens para a obra, isto é verdade. Mas certamente o Espírito de Deus usa os seus ministros, sua igreja, para identificar estes homens, para separar estes homens. Pense numa reunião da igreja. Pense que esta igreja está pensando em realizar uma grande obra missionária. E o pastor então convoca a igreja e diz: irmãos, vamos orar, porque nós vamos fazer missões. Nós vamos ganhar o mundo inteiro para Cristo. É um coração que arde pelo Evangelho e pela salvação dos homens. Ele então reúne a igreja para orar. E a igreja então começa a orar. Senhor Deus, ajude esta igreja a realizar a obra de missões. Levante homens, Senhor, desperte corações. De repente, os pastores, que são os líderes, os mestres da igreja, começam a identificar homens que têm um perfil, que têm dado demonstrações espirituais de vocação. E ele então entrevista esses homens, e esses homens confirmam o seu chamado. Estes homens passam a dizer que o coração deles de fato está inquieto, porque querem fazer missões. Veja como Deus age por meio da igreja. Veja como, ao mesmo tempo em que é Deus quem escolhe tais homens, também é a igreja que escolhe tais homens. Porque o Espírito age pela igreja e na igreja. Quando a igreja está orando, lembre, o Espírito está falando à igreja. O Espírito está ouvindo as orações e está respondendo às orações à igreja. Nesse momento o Espírito está vocacionando, o Espírito está aquecendo alguns corações para a obra missionária. O Espírito está dando convencimento a alguns dos homens da igreja. Estes homens serão identificados. O Espírito virá aos seus líderes, despertará os olhos espirituais dos seus líderes, para que eles identifiquem tais homens para a obra missionária. Deus faz missões por meio da sua igreja. Ele usa a igreja. Ele trabalha na igreja. E eu quero destacar, irmãos, a segunda parte dessa mensagem de hoje, que é a obra de missões pela igreja. A responsabilidade da igreja. Primeiro,
A igreja precisa ouvir o Espírito Santo, pois não há missões sem a direção do Espírito Santo. Vocês querem ser missionários, querem fazer missões, querem cooperar com esta grande obra? Comecem orando. Comecem clamando por Deus para que o Senhor fale com vocês. Senhor, nos ajude. Senhor, nos direcione nessa obra. Às vezes, o pastor chega na igreja e diz assim: irmãos, eu decidi, vendo nas Escrituras, que nós temos que ser missionários, temos que fazer missões. Por isso, nós vamos começar a evangelizar o bairro tal. E já vem tudo prontinho pelo pastor. Eu acho que não é assim que as coisas devem começar. Eu acho que o pastor deve reunir a igreja e fazer como Atos, orando, jejuando, colocando diante de Deus e esperando do Senhor a resposta para onde a missão será realizada. Deus falará. Talvez Ele não fale na primeira reunião de oração para missões, mas ao longo de mais reuniões, mais orações, Deus dará a resposta à igreja. A igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo. O texto de Atos nos diz que o Espírito Santo estava sobre a igreja e falava com a igreja. O Espírito havia capacitado homens com diferentes dons, como vimos na obra da igreja. E agora o Espírito estava separando dois desses homens, Saulo e Barnabé, para esta obra missionária. A igreja, portanto, precisa ser sensível à fala do Espírito Santo. Comece clamando ao Senhor da igreja, ao Senhor de missões, o Espírito. Fale conosco, Santo Espírito. Nos encaminhe, nos direcione, nos guie na obra de missões. Nos faça entender tua vontade, aonde o Senhor quer nos enviar. Orem, irmãos, para ouvir a voz do Senhor. Em segundo lugar, a igreja precisa reconhecer que fazer missões é uma tarefa muito grande, não é uma tarefa fácil. Existem muitos aventureiros na igreja, existem muitos empolgados na obra de missões. Pessoas que leem o livro de Atos, às vezes leem numa sentada, porque não é um livro tão grande, e se você separar tempo, vou tirar uma tarde para ler Atos, você lê 2 vezes. E aí esse irmão que leu chega empolgado na igreja: pastor, vamos fazer missões. Vamos fazer missões, pastor. Vamos começar segunda-feira. Calma. Calma, gente. Sem exagero e sem grandes empolgações. É uma obra que necessita tempo, é uma obra grande, é uma grande tarefa. A igreja precisa reconhecer que missões é uma tarefa gigante. Não é fácil. Não se faz missões sem projeto, não se faz missões sem calcular os gastos, os custos, não se faz missões sem missionários, não se faz missões sem que a igreja esteja abraçando essa obra. É uma tarefa muito grande. O que a igreja em Atos fez? A Bíblia diz que eles jejuaram. Vocês lembram da passagem? Jejuaram, irmãos. Não percam a empolgação para fazer missões, mas tenham em suas mentes que é uma tarefa colossal, maior do que as vossas forças e capacidades. Vocês precisam de Deus. Vocês sabem quando era feito o jejum na Escritura Sagrada? Em ocasiões especiais. Quando Jonas prega em Nínive, e ele começa a destacar os pecados daquela cidade, e começa a pregar que Deus destruirá a cidade por causa dos seus pecados em 40 dias. Aquela palavra de Deus foi suficiente para penetrar o coração dos ninivitas.
O rei foi atingido com a palavra de Deus e ele se converteu ao Senhor. Ele reconheceu os seus pecados, a sua miséria, a miséria do seu povo. E a primeira coisa que ele faz é decretar um jejum solene em toda a cidade. O rei sentiu o peso dos próprios pecados e viu a maldade do seu povo. E por força de lei, decretou um jejum em toda Nínive, em toda a Síria. O jejum que o rei impõe na cidade é um jejum tão rigoroso que até os animais do campo são impedidos de sair para pastar. Jejum é realizado diante de grandes consequências espirituais, de grandes coisas, irmãos. Não é feito por fazer, não é uma aventura barata, não é uma atividade. Jejum é espiritual. É um instrumento que Deus usa para fortalecer a igreja. O jejum é um reconhecimento da própria incapacidade. O jejum, ele traduz uma necessidade de Deus. Em outras palavras, o jejum é um clamor por Deus, pela ajuda divina. Todo jejum é isso na Bíblia. Os homens se vestiam de pano de saco de cinza e jejuavam. Os batistas têm uma história em relação ao jejum que é muito interessante, irmãos. Isso é tão interessante que está impresso na nossa confissão de fé. Deixe-me ler para os irmãos, no capítulo 22 da Confissão de Fé Batista de 1689, para que vocês entendam a importância disso que a igreja em Atos estava fazendo e como a igreja, especialmente nós batistas, entendemos a importância disso também. Capítulo 22 trata sobre a adoração religiosa e o dia do Senhor. No 5º parágrafo diz assim: as partes da adoração religiosa a Deus incluem ler as Escrituras, pregar e ouvir a palavra de Deus, ensinar e admoestar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nossos corações, assim como a administração do batismo e da ceia do Senhor. A segunda parte do texto diz: a adoração deve ser realizada em obediência a Deus, com entendimento, fé, reverência e santo temor. Além disso, a humilhação solene, com jejuns e ações de graças, em ocasiões especiais, deve ser usada de uma maneira santa e reverente. Para os nossos pais batistas, o jejum era usado, realizado, praticado em ocasiões especiais. Na história dos batistas, nós vamos encontrar algumas ocasiões em que jejuns foram realizados, como, por exemplo, quando uma pandemia atingiu os batistas ingleses, a Inglaterra, não só os batistas, o povo inglês como um todo. E naquela ocasião, centenas e milhares de pessoas estavam morrendo quase que diariamente, semanalmente, como aconteceu aqui na pandemia do Covid no mundo todo. E naquela ocasião, no século XVII, os batistas jejuaram. Era uma ocasião especial. Foram enviadas cartas às igrejas com a recomendação de que cada igreja local jejuasse e clamasse a Deus por conta das mortes e da praga que se espalhava. Missões também é uma ocasião especial. Se a igreja pretende realizar missões, faça jejum. Se vocês têm uma obra grande em suas mãos para realizar, façam jejum. Separem-se com o espírito decidido a jejuar pelo sucesso da obra. Imaginem que vocês precisam mandar alguém da igreja para fazer missões em outra parte, mesmo aqui no Brasil. Jejue, igreja. Façam jejum por esse objetivo, por esse propósito. Separem um dia ou 2 dias durante algum tempo para jejuar em prol disso. Foi isso que a igreja fez na Bíblia.
Isso não é uma maneira de você ser um fariseu e demonstrar uma falsa espiritualidade. Isso é o que os cristãos faziam no Novo Testamento. Eles jejuavam, eles reconheciam a sua incapacidade e buscavam em Deus o apoio, a força, a direção, e faziam isso por meio do jejum, o jejum solene. Igualmente, igreja, em terceiro lugar, a igreja no Novo Testamento e no nosso tempo precisa orar. Eu já falei sobre a oração, mas é necessário trazer mais uma breve palavra sobre isso. Porque sem oração, as missões passam a ser um esforço cuja pretensão de sucesso é totalmente humana. Você vai confiar apenas nas suas estratégias, você vai confiar apenas no recurso financeiro. Nós estamos bancando, vai dar certo. A estratégia é boa, o plano é bom, vai dar certo. E se você pensa assim, você é um mero estrategista humano. Se não há oração, não há dependência de Deus. Por que a igreja precisa orar quando vai fazer missões? Porque ela precisa de Deus. Ela depende de Deus para o sucesso das missões. Se Deus não estiver no projeto, o projeto será fracassado. Será um mero projeto humano sendo executado. Pode ser tudo perfeito no papel, mas não haverá sucesso. A igreja precisa orar porque oração é sinal de dependência de Deus. Quando a igreja ora, ela está dizendo: Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, nós não podemos fazer isso sem o Senhor. Senhor, nós oramos porque queremos Tua voz, Te ouvir, queremos que o Senhor nos conduza. Quando a igreja ora, ela está reconhecendo que não pode fazer a obra sem a ajuda de Deus. Então, se vocês oram, vocês fazem como deve ser. Mas se vocês não oram e confiam apenas na sabedoria humana e nos recursos que dispõem, a missão não será bem-sucedida. Em quarto lugar, irmãos, aquela igreja e esta igreja do nosso tempo precisa consagrar aqueles que ela reconheceu que o Espírito Santo levantou para a obra missionária. Esta é uma tarefa da igreja. Aqueles que o Espírito separa, e essa palavra separar, ela envolve também a ideia de uma consagração espiritual pelo próprio Deus. Quem escolhe os pastores, os missionários, como eu disse, não é a igreja em si, é Deus pela igreja. Quando Deus escolhe os seus homens para missões, Ele consagra tais homens. Mas a igreja, como instituição, como igreja local, ela também precisa consagrá-los, para que eles sejam enviados com a autoridade da igreja. Nessa passagem de Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo escolheu Saulo e Barnabé para a obra de missões, da expansão do Evangelho na Ásia e na Europa. Estes dois homens, meus irmãos, precisam ser consagrados pela igreja local para a missão que eles irão desempenhar. A consagração é esse reconhecimento, ela se dá pela imposição de mãos por parte da igreja. No Novo Testamento, aquela igreja impôs as mãos sobre Saulo e Barnabé, oraram e consagraram aqueles homens à tarefa de missões, à obra missionária. Isso é a consagração. Os missionários, eles não são oficiais da igreja. Eles não são pastores. Pode até ser que um missionário também seja pastor, mas necessariamente o missionário não é pastor. Ele pode ser missionário e não ser pastor, assim como o pastor pode não ser missionário. A igreja tem dois oficiais, pastores e diáconos.
pastores, que são também presbíteros ou bispos, e diáconos. Estes são os 2 únicos oficiais de uma igreja, de qualquer igreja. Mas os missionários, apesar de não serem oficiais de uma igreja, eles precisam ser consagrados pela igreja para exercer o seu papel de missionário, a sua atividade missionária. Eles precisam, então, receber a autoridade da igreja que os envia. E isso se dá pela imposição de mãos. Toda a igreja precisa fazer isso. Quando Deus levantar os missionários aqui nessa igreja, vocês tiverem feito todo esse processo que eu estou aqui apresentando, parte do processo significa dizer que esses homens ou casais que foram separados por Deus, e a igreja reconheceu tais homens, tais casais, eles estarão aqui de joelhos diante de todos vocês, e o pastor ou os pastores estarão aqui com eles, com suas mãos estendidas, e a igreja de pé, com suas mãos estendidas, consagrando tais pessoas à obra missionária, à missão que eles vão desempenhar. Esse simbolismo da consagração significa a autorização, significa que eles têm a autoridade da igreja, o envio da igreja. É um papel importante. É um papel importante. Em quinto lugar, a igreja envia os missionários para o campo. Essa parte final, ela é muito interessante, irmãos, eu gostaria de gastar os últimos minutos aqui com essa parte. Porque nós vimos uma coisa interessante nessa passagem. Nós vimos que, no verso 4, o Espírito Santo envia. O texto diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo envia, se não por meio da igreja? Pela autoridade da igreja, pela consagração da igreja? Os missionários que são enviados pela igreja e pelo Espírito para o campo demonstram que a igreja segue o modelo neotestamentário. O processo, como nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos, ainda que não seja um processo taxativo, ele apresenta alguns pontos importantes. A igreja precisa, recapitulando, ouvir a voz do Espírito Santo, precisa reconhecer a grandeza da obra missionária sem negligenciá-la, precisa orar pela obra missionária, precisa consagrar aqueles que serão enviados ao campo missionário e precisa, finalmente, enviar ao campo missionário. E é aqui, irmãos, nessa última parte, que entra a última parte do nosso estudo sobre as finanças da igreja. É o finalzinho, é a cereja do bolo, a última parte da mensagem. Não se envia missionários sem despesas, sem dinheiro. O Espírito envia pela igreja. Quando a igreja envia, o Espírito envia por meio dela. A igreja precisa dispor de recursos e gastar os seus recursos em missões. Essa é a última etapa e que muitas vezes é a etapa negligenciada na obra missionária de uma igreja local. Muitas igrejas acham que depois que os missionários são reconhecidos, são separados, a igreja ora por eles, então, a partir daí, cabe a eles fazer a obra missionária. A igreja diz, olha, vocês já foram ordenados, nós já reconhecemos que vocês têm um chamado de Deus, então vão, façam a obra, ganhem almas para Cristo, vão rápido. Como eles irão? Há uma etapa a mais. A igreja tem que enviá-los. Eles não podem ir se não forem enviados, isto é, sustentados pela igreja. Essa etapa não foi furtada no Novo Testamento. O Espírito não esqueceu dessa parte, que a igreja tem a responsabilidade de sustentar e bancar a obra de missões em todos os seus custos financeiros.
A igreja não vai apenas projetar, orar e fazer todas as outras coisas, ela vai bancar. É uma responsabilidade da igreja manter a obra financeiramente, meus irmãos. De quem é a responsabilidade, afinal de contas, segundo Atos, do envio dos missionários? Em outras palavras, enviar na Bíblia significa suprir o missionário para que ele possa desempenhar a sua tarefa de forma apropriada. De quem é essa tarefa? É Deus quem vai fazer dinheiro e colocar nas mãos do missionário? Não. É a igreja. Deus abrirá as portas para que a igreja tenha os recursos, mas é a igreja e os seus recursos que são enviados para o campo de missões. Como nós vimos hoje pela manhã, naquelas 4 breves biografias dos missionários que foram aqui apresentados. O verso 3, irmãos, nós encontramos a seguinte descrição, prestem bem atenção, abre aspas, então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Gravem essa última palavra, os despediram. Essa palavra, na língua original, ela traz aí uma ideia bem interessante. Os expulsaram. Veja, que igreja é essa? Elas separaram os missionários e expulsaram esses homens. Mas essa expressão na língua original, ela tem uma força muito grande. Ela significa que você expeliu algo com força. Quando você está gripado, por exemplo, o seu peito está cheio, você precisa tossir para expelir, não é, o acúmulo que está no seu peito. Então você faz força para tirar algo de dentro de você. Essa é a ideia da palavra usada aqui na língua grega. Os despediram significa os expulsaram ou os enviaram com força. Mas o que é que isso significa? Como é que alguém envia algo com força? Pense mais um exemplo. Pense que você está com uma pedra em sua mão e você precisa lançar essa pedra. Então você pega a pedra e você lança com toda a força. Ela atinge 50 metros. Como essa pedra poderia chegar ali de outra forma se você não usasse força para lançá-la? Alguém poderia dizer, você pode pegar a pedra, caminhar até aquele lugar e colocar a pedra lá. Muito bem, a pedra pode chegar lá assim, mas ela não chegou com força. Para que a pedra chegasse como chegou da primeira vez, foi preciso que você fizesse força para lançar a pedra. A pergunta é, o que essa palavra significa em relação a missões? A igreja precisou enviar com força Saulo e Barnabé para a obra que Deus havia separado daqueles homens. Eles empurraram Saulo e Barnabé? Não. A força significa que a igreja fez algum tipo de esforço para enviá-los. E esse esforço, irmãos, não é outro, senão o esforço financeiro. A força da igreja estava em sustentar aqueles homens no campo, em enviá-los, capacitá-los para ir fazer a obra. Não resume-se ao esforço financeiro, claro, porque quando a igreja ora, ela também está em luta e ela se esforça em oração, mas certamente a ideia do gasto financeiro, do sustento, está envolvido nessa palavra, no esforço que a igreja precisou realizar. Não significa, a palavra despedir aqui não significa simplesmente pegar os missionários e dizer, olha, vão com Deus, façam a obra que vocês têm que fazer, que Deus os acompanhe, façam a grande obra de missões. Não é isso, enviar com força, expulsar. Significa que a igreja fez força para que a obra acontecesse, para que eles fossem enviados.
eles foram levados. Em Atos, nós também aprendemos que tanto a igreja envia, como vimos no verso 3, quanto o Espírito Santo envia, como vimos no verso 4, enviados, pois, pelo Espírito. E isso deve ser entendido, como eu frisei antes, o Espírito enviando por meio da igreja. É a igreja que envia e é o Espírito que envia, porque o Espírito envia pela igreja os seus missionários. Olha a vida de 3 homens para encerrarmos a pregação dessa noite. William Carey, pastor batista, enviado pelos batistas ingleses para fazer a obra missionária na Índia. William Carey é missionário em 1793. Desde a época da Idade Média até aquele momento, não havia o esforço da Igreja de Cristo na obra de missões transculturais, ou seja, missões no estrangeiro. E William Carey começou a ter o seu coração inflamado pelo Espírito Santo para a obra missionária. Ele era um sapateiro de profissão, um pastor de vocação e um sapateiro de profissão, e na sua oficina, ele desenhou um mapa do mundo, um mapa mundi, ele mesmo fez. Ele estudou vários países, suas culturas, a flora, a fauna, muitas coisas relacionadas a vários países. E ele começou a orar pedindo a Deus que o levasse para fazer missões para os povos que nunca ouviram o Evangelho. E Deus direcionou aquele homem para olhar a Índia. Ele chegou na igreja e disse que queria ser missionário na Índia. Todo mundo riu dele. Você é louco, ninguém nunca fez isso. Vá para a sua igreja, pregue o Evangelho. Outros diziam, olha, se Deus quiser salvar as pessoas na Índia, Deus salvará sem você. Não precisa se desgastar com isso. Mas nada disso desestimulava aquele homem. O seu coração queimava, irmãos. Ele queria fazer missões. Ele queria levar o Evangelho a outros povos. Algumas pessoas diziam a ele, Carey, você está louco. Como é que você vai levar o Evangelho se você não conhece a língua? Você não sabe falar a língua dos indianos. Lá existem muitos dialetos diferentes. É totalmente diferente da Inglaterra. A cultura é outra. Lá é uma selva. Os homens são bárbaros. E ele dizia, em resposta, como é que vocês conseguem fazer negócios com eles? Como é que vocês conseguem vender peles ou comprar peles de animais? Se vocês conseguem negociar, eu consigo pregar o Evangelho. Deus vai me capacitar. E ele não desistia, irmãos. William Carey, criou a primeira sociedade missionária do planeta Terra. Jamais até aqueles dias a igreja havia criado uma sociedade de missões, que é uma junta de missões, em outras palavras. Ele criou a primeira. Ele despertou o mundo para fazer missões fora dos seus países. E ele não desistiu. A sua esposa, quando ele finalmente recebeu a autorização para fazer missões, e algumas igrejas disseram, tudo bem, você nos convenceu, nós vamos apoiar você e vamos sustentar você nesse campo. Prepare-se para ir. Ele foi todo feliz falar com a sua esposa e disse, meu amor, nós vamos fazer missões. Finalmente a igreja entendeu, Deus abriu o coração deles. E a esposa disse, olha, eu não quero ir, eu não sou chamada para isso, não vou de jeito nenhum. Você é louco para a Índia? Não tenho esse chamado. E ele orava e nesses últimos dias tentava convencer a sua mulher. A todo custo tentava convencer. E ela dizia, não vou. E na noite que antecedia a viagem, ele sentou-se com ela e disse, meu amor, vamos para o campo. Amanhã é a viagem, as passagens estão compradas. Vamos para o campo missionário. Deus está me chamando. Eu não posso deixar de ir. E ela disse, não vou. Eu não tenho esse chamado, eu não posso ir. E então ele diz, já que você está decidida, que Deus te abençoe aqui, eu irei, eu tenho que ir. E ele prepara sua mala, suas coisas todas. Na manhã seguinte ele levanta cedo, mais uma vez chama a esposa, ela não vai.
ele se despede dela, pega sua mala e vai embora para o navio, para o campo missionário. Sobe no navio que vai levá-lo para a Índia, e quando ele está ali já em cima no navio, ele vê a sua esposa chegando com as crianças e a mala. E aquilo encheu o seu coração de alegria. No último momento, Deus despertou o coração da sua mulher para acompanhá-la. A história foi trágica, irmãos. O final da história deste casal. Mas eles cumpriram a missão que Deus tinha na vida deles. E a obra de William Carey foi tão grandiosa, foi tão espetacular. Deus usou aquele homem de maneira tão gigantesca, um homem só, que a partir da sua obra, ele inflamou o mundo cristão inteiro para começar a fazer missões. Toda a América do Norte, toda a Europa, as igrejas se inflamaram, impressionadas com o que Deus estava fazendo com aquele sapateiro, William Carey. O seu primeiro convertido demorou 7 anos. Pregou 7 anos na Índia, até que Deus deu a primeira alma. Perseverança. Perseverança. A obra dele foi tão grande, irmãos, que ele traduziu o Novo Testamento para vários dialetos na Índia. A Bíblia chegou na língua daqueles homens, e antes diziam, você não conseguirá pregar, você não sabe a língua. Ele traduziu a Bíblia para a língua deles. Ele criou várias universidades, orfanatos, instituições cristãs na Índia. Ele é homenageado até hoje na Índia. Ele é um herói na Índia. Aquele cristão sapateiro que lutou para fazer a vontade de Deus na sua vida. Lutou pela obra missionária. A igreja tem o seu papel, a sua tarefa e o custo. Preparem-se, meus irmãos. Nós estudamos muito esses dias sobre capacitação, sobre finanças, sobre provisão. A igreja é a grande provedora de tudo isso. Deus provê a igreja e a igreja provê o campo missionário. Não há missões se a igreja não investir, não acreditar, não estiver presente. Nunca haverá missões. Carey não poderia ir se a igreja não o enviasse, se a igreja não o sustentasse. Por isso ele lutou tanto. Lutem, cooperem, gastem seus recursos no Evangelho, na obra de Deus, não será em vão. Grandes coisas fará o Senhor por meio das suas obras, das suas atividades. Que Deus abençoe, amada igreja. As minhas palavras finais aqui são de agradecimento. Eu quero agradecer bastante a liderança da Igreja Batista Utinga, na pessoa do pastor Natanael, pastor Dirley também, esses 2 homens que o Senhor tem levantado aqui como presbíteros desta igreja. Agradeço muito ao meu amigo Elvis, nosso seminarista, que também teve uma participação muito especial em levantar meu nome aqui como convidado para essa conferência. Já tinha vindo nessa igreja numa outra ocasião, mas dessa vez o amor foi completo. Foram muitos dias, revi vocês mais uma vez, o que foi uma grande alegria para mim. Então eu quero de todo coração agradecer vocês pelo carinho comigo, com a minha esposa. Foi uma bênção, tem sido uma grande bênção de Deus. Agradecer ao pastor Natanael, que tem nos hospedado ali na sua casa, sem nos deixar faltar nada, irmãos. Eu estou até envergonhado, porque é tanta mordomia que a gente fica com muita gratidão a Deus por tudo isso, pastor. Muito obrigado. Eu não vou esquecer jamais o que vocês todos têm feito aqui por mim, pelo pastor Elivando, minha esposa. É uma grande bênção estar aqui com vocês. Eu saio daqui, volto para minha cidade amanhã, se Deus quiser, com o coração muito agradecido, edificado aqui pela comunhão da igreja, pelo trabalho que vocês têm realizado. A minha palavra final é: amem os seus líderes, seus pastores. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam esses dias todos, irmãos. Amem aqueles que Deus levantou para guiá-los,
submetam-se à autoridade, ao cajado pastoral. São os homens que Deus colocou para brigar com vocês, para acariciar vocês, para amar vocês, mas são esses homens que são a voz de Deus aqui na igreja. Estejam com eles. Deus abençoe.